Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 9h49. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Ele também é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB. Dr. Quênio de Souza Pereira, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Coronavírus, Dr. Quênio de Souza Pereira. Como o mercado imobiliário está reagindo às situações dos condomínios também? O que o senhor pode fazer, assim, uma síntese do que vamos tratar aqui hoje? Realmente a situação é preocupante porque há uma grande insegurança em função de não sabermos quanto tempo irá demorar essa situação de afastamento social e de fechamento das empresas para evitar aglomeração. O grande problema é esse. Se por acaso encerrar no decorrer de abril, tudo bem, a situação será facilmente contornada. Agora, caso venha perdurar, né, haverá o crescimento da inadimplência. E isso está exigindo de imediato uma grande boa vontade dos contratantes, locadores e inquilinos, em relação à negociação desse período do aluguel. É importante compreendermos que não interessa às imobiliárias nem aos locadores romper o contrato, entrar com ações de cobrança contra os inquilinos, mas o fato é que 80% ou mais locadores têm apenas um imóvel e usa esse imóvel como fonte de alimentar, né? Como uma aposentadoria. Então, na prática, tem que haver realmente uma cautela muito grande para que as partes venham evitar qualquer litígio. Em relação aos condomínios, estão sendo analisados no Congresso medidas para gerar ou para resultar em mais poderes para os síndicos em caráter excepcional até outubro deste ano. Doutor Quênio de Souza Pereira, vamos falar então dessas duas situações, né? Condomínios e aluguéis. Por exemplo, no Senado foi aprovado em 13 de março um projeto de lei de autoria do senador Anastasia que altera as questões das locações? Certamente. Então, é um projeto que foi aprovado rapidamente pelo Senado e que talvez seja votado amanhã na Câmara dos Deputados, podendo vir a ser sancionado pelo presidente até a semana que vem. O que acontece, esse projeto ele visa flexibilizar as relações jurídicas privadas no decorrer da pandemia do coronavírus, né? De maneira a proteger os segmentos mais vulneráveis diante da queda dos rendimentos. Então, esse projeto ele visa a criar uma situação de maior segurança para os inquilinos, por exemplo, no sentido de que eles perderam a renda. Então, logicamente, é a parte mais frágil e visa evitar o crescimento das demandas judiciais. E em relação à locação, a ideia é que haja uma suspensão das liminares, né, que são concedidas no início do processo contra os inquilinos, sendo que essa suspensão irá prevalecer até o dia 30 de outubro de 2020. Doutor Quênio, vamos àquela situação. O inquilino perdeu o emprego agora, nesta pandemia, está com a dificuldade financeira, com o aluguel atrasado desde dezembro do ano passado. Caso o locador entre com o processo de despejo no mês de maio, ele não conseguirá despejar o inquilino, mesmo que ele esteja devendo vários meses de aluguel? Realmente, essa questão, a primeira versão do projeto, no artigo 10, constava que haveria uma suspensão do direito do locador requerer qualquer ação de cobrança durante 7 meses, que era absurdo. Então, a relatora, senadora Simone Tebet, ela eliminou esse artigo 10, sendo que agora a regra é o seguinte: o que está proibido é apenas a liminar, mas se por acaso a ação já está em vigor, quer dizer, o inquilino está devendo desde dezembro, desde janeiro, e a pessoa vem entrar com a ação hoje, ela não consegue eliminar, mas a ação vai ser dada andamento normal e poderá o inquilino, caso não venha a purgar a mora, pagar a dívida no prazo de 15 dias em juízo, ele poderá vir a ser despejado mediante uma sentença judicial. Agora, um detalhe importante, como colocou no exemplo, as ações já em andamento antes de março de 2020
terão sequência normal e poderá o juiz decretar o despejo caso o inquilino não pague a dívida. Então, é um ponto que é o ponto-chave do projeto, que pode ser votado amanhã, é o quê? É a limitação do juiz conceder liminar. Então, o projeto não vai estimular a inadimplência. E, logicamente, que os inquilinos, caso venham a sofrer uma ação de despejo para pagamento, poderão elidir o despejo pagando a dívida em juízo no prazo de 15 dias após a citação do oficial de justiça. Então, as ações de locatários, de inquilinos já antigas, terão sequência normalmente, somente as ações propostas dia 20 de março em diante, a partir de agora, então, no caso, é que poderão ter a liminar elidida. Agora, um fato interessante, isso ainda não é lei, né? Vai ser votado pela Câmara dos Deputados, mas em razão da situação grave que a nação está passando, dificilmente qualquer juiz iria deferir uma liminar numa situação tão complicada como essa. Doutor Kênio, mas nessa situação, essa nova regra, ela vai poder dificultar que os proprietários de imóveis façam pedido de despejo, ou seja, a retomada do imóvel caso haja inadimplência em geral? Na prática, essa nova regra, ela pode até vir a beneficiar aquele inquilino oportunista, porque tem inquilinos que, infelizmente, atrasam de forma sucessiva. Então, vai eliminar, por enquanto, até outubro, a concessão de liminar. Mas, independente disso, o locador poderá, sim, requerer a ação de despejo, podendo se vazia, inclusive, normalmente. Agora, um fato também relevante é que na locação comercial é possível a liminar com prazo de 15 dias após o vencimento do contrato. Essa liminar também será suspensa de acordo com esse projeto. Doutor Kênio, e na locação comercial, há algum benefício para o inquilino? O benefício principal seria esse que eu falei da suspensão da liminar. Mas um ponto que eu quero ressaltar é que na locação comercial, cabe aos inquilinos que têm direito à ação renovatória, com prazo de 5 anos, tomarem muito cuidado, porque eles terão que entrar com essa ação no decorrer do prazo legal, que é de 6 meses, né, no período semestre do contrato. Por exemplo, se o contrato vence a 31 de dezembro de 2020, ele tem que entrar com a ação renovatória para conseguir um novo contrato de 5 anos no prazo de janeiro a junho deste ano. Então, caso o inquilino não venha entrar com essa renovatória, ele perde esse contrato de 5 anos. E o alerta que eu faço para os ouvintes é que na locação comercial sujeita à ação renovatória, eles não podem deixar ocorrer a inadimplência, porque se por acaso for proposta ação de despejo para pagamento, eles perdem o direito da ação renovatória porque cometeram, no caso, infração contratual. Doutor Kênio, quanto aos condomínios, temos alguma coisa que foi aprovada pelo Senado? Temos sim coisas bem interessantes, né? O Senado aprovou, no caso, o maior poder para o síndico em termos de controle das áreas de lazer, também permitindo a prorrogação do mandato do síndico em função da dificuldade em realizar as assembleias. Irá permitir também a realização de assembleias eletrônicas, né, para facilitar, no caso, uma deliberação urgente do condomínio. Então, por enquanto, são questões bem pontuais, que são provisórias. Importante o ouvinte entender que esse projeto ele visa a aplicação de regras novas de maneira provisória em função da pandemia. E os síndicos, ao terem mais poderes, poderão, né, vir a ter maior facilidade de condução do condomínio. Doutor Kênio, o senhor como um advogado que já atua há mais de 30 anos dentro do direito imobiliário, tem recebido muitas denúncias de atitudes consideradas até exageradas por conta dos síndicos que estão com temor do contágio com o coronavírus? É lamentável, mas infelizmente tem pessoas que não têm muita noção do direito do equilíbrio, da razoabilidade. Tem síndicos impedindo cuidadoras de idosos, enfermeiros, até corretores de imóvel ou pretendentes de locação e à venda ter acesso ao apartamento, o que é completamente ilegal, né? Então, inclusive a parte de reformas já iniciadas no apartamento, elas não podem ser bloqueadas.
tem proprietários que compraram um apartamento o ano passado e iniciaram a reforma em dezembro, em janeiro, e, logicamente, tem compromissos que já pagaram por esse serviço. Então, se houver o bloqueio, pode gerar um dano patrimonial contra o proprietário e isso pode comprometer o condomínio. Em relação aos cuidadores, muitos necessitam de pessoas para até administrar medicação, dar banho, e esses cuidadores, se forem impedidos, essa pessoa idosa, doente, ela vier a passar mal, se tiver algum problema, isso poderá acarretar até um dano moral contra o condomínio. E em relação às diaristas, em relação aos corretores, né, eles têm direito de trabalhar. Então o síndico tem poder, sim, de zelar pela área comum, exigir cuidados como álcool gel, evitar aglomeração nos corredores ou no elevador, mas impedir que o apartamento venha a ser acessado por cuidadores, por um pintor, por alguém que está fazendo serviço dentro do apartamento, isso é completamente legal e poderá acarretar, inclusive, dependendo do caso, até uma ação contra o condomínio por responder por danos morais e danos materiais, em função desse bloqueio que não tem respaldo legal. E quem se encontra nessa situação faz o quê? Que não consegue um cuidador entrar para cuidar do idoso ou tem a sua obra suspensa porque o síndico não quer deixar entrar? Essa atitude é legal. Poderá o proprietário chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e, posteriormente, entrar com ação contra o condomínio em função dos danos que tal atitude causou. É importante o síndico entender que ele tem que agir com razoabilidade, dentro da lei e sem qualquer excesso, de maneira a evitar um dano contra os moradores. Esse é o Dr. Kênio de Souza Pereira, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, conversando conosco no quadro Direito Imobiliário, falando sobre as questões que envolvem a pandemia do coronavírus e até um projeto aprovado pelo Senado que muda os aluguéis de imóveis. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Um abraço. Um abraço, tudo de bom.